Oi, meu nome é Caiano e esse é o canal Hora Escata. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dons para servir, tá? Então, algo interessante é que nós não devemos utilizar o nosso dom como um troféu. Você sabia disso? Se você está usando o dom que Deus te deu como um troféu, rapaz, você está errado. Já começa desse jeito, tá? O dom é uma ferramenta para servir a igreja e as pessoas que são necessitadas, ok? Então é isso que nós vamos falar hoje. E Paulo é direto, tá? Cada um use o dom que recebeu segundo a graça que lhe foi dada, tá bom? Vamos à leitura. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então, Paulo, através de uma analogia sobre o corpo, ele vai destacar que a igreja é plural, ela é variada. Tem muita diferença de um irmão para o outro. Isso é muito importante de observar, porque mesmo tão diferente, fazemos parte de um só corpo, porque cada corpo, cada parte do nosso corpo tem uma função, mas eles funcionam em unidade, tá bom? E nós somos dessa forma, tá? Porque muitos têm uma aptidão, enquanto outros não. E cada um se desenvolve e serve de uma forma diferente. E isso faz parte, ok? Nós temos que, ter todo este cuidado, tá bom? Porque, ah, como somos uma unidade, nós comunicamos de uma forma coesa, né, complementando o que falta no outro irmão. Isso é perfeito. Deus, ele sempre observa os detalhes, ele cria tudo nos detalhes. Então Deus nos dá dons para servir em sua obra. Cada dom tem um propósito e uma medida. Precisamos estar atentos para usar de forma sóbria e equilibrada, porque foi Deus que nos deu. Somos como os mordomos, tá bom? Nós temos acesso ao recurso do patrão e com isso a gente pode administrar dentro daquilo que for necessário, tá? Se eu usar de forma, vamos dizer, não estou usando de forma adequada, pouco, estou usando pouco. Então, mesmo eu tendo acesso ao recurso, eu estou sendo negligente. Se eu estou sendo negligente, eu não estou preocupado em fazer a obra do jeito que é para fazer. Em contrapartida, por outro lado, se eu sou muito eufórico, eu quero fazer muito, trabalhar demais, eu acabo excedendo minhas ações. E eu tenho que ter cuidado com isso. Inclusive é o que mais as pessoas observam, né, é o excesso, mais do que a negligência, né. Só que você é diferente do seu outro irmão. Tem alguém que vai mais devagar, mas ele ainda assim faz o serviço que é para ser feito dentro da igreja, tá bom? Então, você não pode passar por cima de outras pessoas. Você tem que ter cuidado com a forma com que você fala e se porta perante seu irmão, tá? Você não pode, ser aquele tipo de crente que acredita que os fins justificam os meios. Não, você não pode pensar dessa forma. O meio também faz parte da caminhada. Então, grande parte do que nós vivemos é a caminhada, né. Claro, a eternidade vai ser muito mais, só que neste momento é isso que nós estamos vivendo, tá. Né, não seja inconsequente, por favor, tá. Porque por isso que é importante a gente viver de uma forma equilibrada, tá. Porque quando nós vivemos de forma equilibrada, nós vivemos com equilíbrio, tá bom. Então, aqui eu vou expor agora os dons, tá, cada dom. Eu vou dar uma referência, à visão da Bíblia, propriamente dito, que ela diz, né, e vou falar sobre o que alguns teólogos, definem, tá. Profecia, seja ela segundo a medida da fé.
Isso é o que diz aqui no nosso versículo, né. Então no Novo Testamento, precisamos observar que profecia não é apenas prever o futuro, falar do CPF da pessoa, tá, né, não é só isso, não só isso, mas falar sobre a unção do Espírito, comunicando a mensagem de Deus para edificação, exortação e consolação, né. Também fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Teólogos como John Piper, ele vai explicar que a profecia é a capacidade dada pelo Espírito Santo para declarar a palavra de Deus. Então, com poder e com clareza. E ressalta a necessidade de exercê-la na medida da fé. De novo, ou seja, a confiança piedosa e a dependência de Deus deve ser exercitada, ok? Calvino também diz, que nessa lista aqui, né, a referenciar ofícios oficiais da igreja, tá? Profeta, pastor, por aí vai. Mas ele enfatizava que o princípio vale para todo crente convertido, ok? Ministério, ou seja, em ministrar, ou servir, tá? Se o dom de servir ou ministério, tá? Seja ministrar. O termo que é utilizado é o grego, tá? Diaconia, que é o mesmo utilizado para diáconos, né? Então é importante a gente observar, tá? Isso aqui, porque é um ministério mais prático. É um dom mais prático que o Senhor coloca sobre nós, que vai ser para atender alguma necessidade, prestar um apoio que é mais concreto, tá? Então se alguém tá precisando, se a igreja tá precisando de uma limpeza de chão, você vai lá e limpa, entendeu? Se na igreja tá precisando de uma recepcionista, você tá lá, entendeu? É uma das coisas que pode ser usada, desempenhada como um dom de ministrar, né, de ministério, de serviço. O Gruden, ele vai definir diaconia como qualquer habilidade capacitada pelo Espírito Santo para servir de forma eficaz no corpo de Cristo, tá? Então, igual eu já falei, hospitalidade, logística, ajuda os irmãos, né, aos pobres, por aí vai. Ensinar. Na Bíblia diz: "Se é o dom de ensinar, dedique-se ao ensino". Então, o ensino implica em explicar fielmente as escrituras para instruir e edificar o corpo. Então, outro versículo bíblico, 2 Timóteo, né. Então, os teólogos falam, Carson, por exemplo, ressalta que o dom do ensino exige clareza e exegética e aplicação prática. Rapaz, então, distinguindo do chamado pastoral mais amplo. Tem o Fee também, Gordon Fee, ele sublinha a importância da integridade de vida no professor, pois o caráter reforça a credibilidade. Você precisa ter muita dedicação ao ensino, muita dedicação a ter uma vida que faça sentido com aquilo que você ensina. Precisa estar andando lado a lado, né. Exortar. Na Bíblia fala se é dom de aconselhar ou exortar, depende da versão, mas o entendimento é o mesmo, tá. Use-o para aconselhar. Aqui vai traduzir do grego, parakaleo, tá bom. Que também vem o consolador, né, parakleo, paráclitos, na verdade, perdão. Então significa convocar para ação piedosa, estimular em meio à dificuldade, né. 1 Tessalonicenses aí, para nós. Alguns teólogos vão dizer que a exortação é um impulso pastoral, né, pra guiar a igreja com fidelidade, através de palavras e exemplos que encorajam em Cristo, tá bom. Também tem o Bruce, que ele vai falar que o exortador é aquele que conhecendo bem a palavra, sabe quando e como aplica uma palavra oportuna, né. Então é muito importante a gente ter essa visão. Reparte, faça com liberalidade. Quem reparte, faça com generosidade, também é uma outra versão. A ênfase aqui, ela não está em dar, mas dar liberalmente e de coração alegre, de forma generosa, tá. Então, alguma das visões que nós temos sobre isso é que o dom reflete o caráter de Deus como provedor que sustenta a missão da igreja. E também Spurgeon diz: "Tudo o que temos vem de Deus. O dom de dar é a forma cristã de retribuir a provisão divina".
tá bom? É uma visão bonita, porque, ser provedor faz parte de quem Deus é. E como nós somos imagem e semelhança dele, faz sentido, né, nós também temos esse dom. Então Deus compartilha conosco esse dom. O que preside, com cuidado. Então, a palavra de Deus fala justamente isso: "Quem preside, faça-o com zelo". O grego aqui, proesteme, indica cuidar, dirigir, governar, líderes de igreja ou ministério, tá bom? Então, alguns teólogos vão dizer o quê? Que o líder deve exercitar a autoridade servil, guiando com humildade e uma paixão genuína, tá? Também tem uma outra visão aqui, capacidade organizacional aliada a pastoreio do povo de Deus. Então precisamos ter uma atenção muito grande a esse, porque presidir, liderar é algo muito importante, mas também que não é todos que vão ter esse dom, tá? E na verdade, o dom de presidir, de liderar, é um dom muito cansativo, gente. Quem é líder sabe muito bem. Então, eh, quem almeja, né, o episcopado, excelente obra almeja. Só que assim, é cansativo, é muito puxado. Então você tem que ter muito cuidado, não vá achando que é só glamour não, porque a maior parte não é glamour, gente, tá. Misericórdia. A Bíblia diz, né: "Quem exerce misericórdia, faça com alegria". Olha que lindo isso. O termo grego aqui é eleo, tá. Fala de compaixão, prática para com os necessitados, tá. Então, aqui a misericórdia é definida como uma empatia ativa. Gente, empatia é diferente de simpatia. Simpatia é você olhar para alguém e falar: "Caramba, realmente é triste aquilo ali". Enquanto a empatia é você observar aquilo que a pessoa está passando e ajudá-la de forma ativa a sair daquela situação, tá. Por isso que é importante o coração que tenha compaixão. Stott ele vai falar o quê? Ele vai reforçar que o exercício da misericórdia é a marca distinta da comunidade cristã, refletindo o Cristo compassivo. Poderoso, né? Então, de forma prática, aqui, né, agora vamos uma aplicação prática. Eh, Você precisa identificar qual é o dom que você tem. Identifica o dom que você tem. Identifica aquilo que o Senhor está te chamando. Beleza, lemos o versículo, dei uma explicaçãozinha rápida de cada versículo, mas eu sei que algum desses pontos, foi de encontro ao seu coração aí. Então, essa é a primeira coisa que você precisa observar, para viver uma vida prática, claro, né. Identificar o seu dom e usá-lo com muito temor. Com temor, gente, porque é algo que Deus está te dando, não é para benefício próprio, não é para que você ganhe dinheiro com isso. Você pode até acabar ganhando dinheiro aqui e acolá, faz parte, mas o seu objetivo é o reino, e o reino não é comida nem bebida, né. Então precisamos estar atentos a isso. Eh, assim, não queira fazer tudo. Eu quando criança, participei de um curso de ensino, e sobre os dons do espírito, né. Eh, "Meu Deus, eu quero todos os dons", falei com Deus que eu queria todos os dons, né. Mas isso me tornou um pouco inclusive, né, faz parte da minha personalidade, né, do meu temperamento. Eu sou, eh, eu tomo as dores, tomo o controle muito, então, isso foi muito prejudicial durante uma boa parte da minha vida, né. Então, você não sabe fazer tudo, e não queira fazer tudo, porque a igreja é um corpo, tá, é um corpo com diferentes partes, né. Então, e com isso, para não ter orgulho espiritual, pre cuidado, cuidado, igual eu falei, eu já passei por isso, então a gente tem que ter muito cuidado para acabar não tornando o púlpito num palco, ou a câmera em um holofote para que você possa, se autopromover, tá. Eh, Algo que é muito importante de observar, que o dom que não serve, ele vai adoecer, ok. O ministério que não tem
humildade vira performance, tá bom? 1 Coríntios capítulo 12 vai reforçar que todos nós somos membros do mesmo corpo, tá? Ninguém vai ser mais importante do que ninguém. Não é à toa que Paulo fala isso em Romanos, fala isso aqui reforçando, em 1 Coríntios 12, porque é algo importante para que nós possamos observar. Você não é mais importante que o seu irmão. Não adianta. Jesus é o centro, não o dom e muito menos você. Você foi chamado para servir. Você não é o protagonista dessa história. Você é um você é um coadjuvante, entende? Jesus Cristo é o centro, Jesus Cristo é o ator principal. Ele é o personagem principal dessa história da vida. E nós temos o prazer de fazer parte dessa história, tá bom? Então, esse foi o último episódio da nossa série de Jovens na Contramão. Agradeço muito por você ter acompanhado até aqui. E eu espero mesmo que você seja abençoado por Jesus, para ser tocado, impulsionado a viver de uma forma mais piedosa, tá bom? Então, vou orar com você rapidinho, né, para que o Senhor continue te guiando e seguindo sendo seu guia. Amém? Todo-Poderoso Deus, eterno Pai, obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas que estão acompanhando essa série, este canal. Pai, derrama Pai, sobre a vida dele humildade, entendimento sobre o serviço, sobre esta obra maravilhosa que deve ser feita. Eu te louvo e agradeço, Senhor, em teu maravilhoso nome. Amém. Então, não deixe de comentar, tá bom? Comenta aqui. Eu escolho servir com humildade. Se inscreve no canal, curte, compartilhe com alguém. Isso aqui gente, é pra servir. Esse canal é um serviço para o reino, é uma forma de levar a palavra, de ajudar um irmão que tá fraco na fé, ou até mesmo para ajudar alguém que não conhece da fé a aprender um pouco mais, tá bom? Porque todos nós somos membros de Cristo, do corpo de Cristo, aqueles que creem e são salvos no Senhor Jesus, né? Então, eu estou aqui fazendo uma parte e que Deus possa te abençoar de forma poderosa. Tchau.